Bom, vamos lá então. Na aula 7 sobre produto escalar, tínhamos essa proposição que envolve então o produto escalar de dois vetores. Então vamos só relembrar: o produto escalar é uma operação em V3 que associa dois vetores UV pertencentes ao espaço de todos os vetores, o número real U escalar V, denotado dessa forma, o pontinho V. Embora esse pontinho lembre a multiplicação, nada tem a ver com multiplicação. E também, embora o nome produto escalar envolva a palavra escalar, não tem nada a ver com multiplicação de escalar por um vetor. Então, o produto escalar é uma operação que associa dois vetores em V3 um número real definido da seguinte forma: se um deles forem nulos, se U é igual a zero ou V igual a zero, então por definição o escalar V é igual a zero. Se eles são não nulos, nós definimos o escalar V como sendo a norma de U vezes a norma de V, o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V, a medida do ângulo de fato entre U e V. Então, se desenharmos aqui o vetor U, o vetor V, escolhemos aqui esses representantes, θ é o ângulo entre 0 e 180, formado pelos vetores U e V. Ok? Então na aula nós fizemos uma breve discussão sobre por que o vetor, o ângulo θ é bem definido e coisas desse tipo. O que nós queremos verificar aqui é essas três propriedades, propriedade 1, 2 e 3, né, dessa proposição. Bom, a propriedade 1, ok, basta a gente observar que se U, o produto interno de U por U, então por definição é norma de U vezes a norma de U vezes o cosseno, o ângulo entre U e U é zero, ok? 0 graus. Então, U escalar U nada mais é do que norma de U ao quadrado, cosseno de 0 é 1, né? Obtemos então que a raiz do número U escalar U é igual à norma do vetor U. Então, o primeiro item é consequência direta da definição de produto escalar e observar que o ângulo entre U e U é zero, né? E cosseno de 0 é 1. Propriedade 2 é interessante, né? Que é uma equivalência. A noção de ortogonalidade entre dois vetores é equivalente ao produto escalar C0. Isso tem um aspecto interessante porque transforma uma propriedade geométrica numa propriedade algébrica, né? Então vamos provar a primeira implicação. Então, se U é ortogonal a V, ok? O que significa U ser ortogonal a V? Significa que o θ, o ângulo entre U e V, é 90 graus, né? Os vetores são ortogonais quando o ângulo formado por qualquer de seus representantes é um ângulo de 90 graus. Ora, mas cosseno de 90 graus é zero. Logo, tá? U escalar V é igual a norma de U
vezes a norma de V, vezes o cosseno de 90 graus, que é zero. Então isso tudo aqui é igual a zero, ou seja, o escalar V é igual a zero. A implicação contrária, então vamos supor que o escalar V é zero e vamos concluir que o ângulo entre U e V é 90 graus. Bom, usamos então a fórmula, né? A definição de fato, o escalar V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes cosseno do ângulo entre U e V. Então, θ aqui é o ângulo, a medida, né, do ângulo entre U e V. Mas, por hipótese U e V, o escalar V é zero. Então, isso fica a norma de U vezes norma de V igual a cosseno θ. Se U bom, uma vez que se U e V é zero, né, o produto escalar é zero, nós queremos concluir que o ângulo entre eles é 90 graus. Então, utilizamos aqui a fórmula e então temos aqui 2U, norma de U, norma de V é um número real, cosseno de θ também é um número real. Agora a gente pode assumir que a norma de U e a norma de V é diferente de zero, porque caso um dos dois vetores serem zero, né, o vetor zero é, por definição, né, perpendicular a qualquer outro vetor. Então, o caso que um dos dois é zero é trivial. Então, podemos supor que os dois são diferentes de zero, para então obtermos dessa igualdade que zero é igual a cosseno de θ. No entanto, na nossa discussão, como observado acima, θ pertence ao intervalo 0π. Nesse intervalo, a função cosseno é injetora, ou seja, o único ângulo entre 0π cujo cosseno é zero é o 90 graus. Então, conseguimos provar o item 2, a equivalência, né? Dois vetores são ortogonais e somente seu produto escalar entre eles é zero. Vamos então provar a propriedade 3. Deixa eu apagar aqui então. Bom, então vamos provar a propriedade 3. Então está aqui. Vamos lá, propriedade 3. Então, a propriedade 3 considera que em relação a uma base ortonormal, os vetores U e V são dados pelas coordenadas A1, B1, C2, A2, B2, C2 respectivamente. Então temos que provar que o produto escalar, né, é dado por essa expressão A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2. E para motivarmos a nossa discussão, vamos fazer aqui então um desenho. Aqui o vetor U, aqui o vetor V. Okay, vamos fazer aqui o ângulo entre U e V, o ângulo θ. Okay. Pela regra do paralelogramo, esse vetor, essa diagonal aqui, nada mais é do que o vetor U menos V. Ok? Bom, e
procedemos da seguinte forma. Essa propriedade 3, a gente pode de alguma forma, né, dizer que ela é a lei dos cossenos, tá? Informalmente, porque ela é uma consequência direta de aplicar a lei dos cossenos a esse triângulo. Ok? Então a lei dos cossenos é uma relação que generaliza o teorema de Pitágoras, né, para um triângulo qualquer. Ela afirma que a norma, né, o lado, a medida do lado aqui, u menos v, tá, que é a norma desse vetor, ao quadrado é igual à norma de u ao quadrado mais a norma de v ao quadrado. Então aqui é muito parecido com o teorema de Pitágoras, né? O quadrado de um lado é a soma do quadrado dos outros dois, só que como não sabemos nenhuma informação sobre os ângulos, pode não ser um triângulo retângulo, né? Então temos que descontar aqui menos 2 norma de u vezes norma de v vezes cosseno de θ. Então essa é a conhecida lei dos cossenos, tá? E essa formulinha aqui sai imediatamente dessa lei dos cossenos, tá? Observando que u menos v ao quadrado é dado por, olha só, uma vez que eu tenho aqui a expressão e a base é ortonormal, u menos v ao quadrado é a1 menos a2 ao quadrado mais b1 menos b2 ao quadrado mais c1 menos c2 ao quadrado, e desenvolvendo os quadrados usando essa igualdade, chegamos exatamente nessa fórmula. Por exemplo, né, vamos aqui a1 ao quadrado menos 2a1 a2 mais a2 ao quadrado. Vamos desenvolver aqui, né, os quadrados perfeitos. Então fica b1 ao quadrado menos 2b1 b2 mais b2 ao quadrado mais c1 ao quadrado menos 2c1 c2 mais c2 ao quadrado. Então desenvolvi esses três quadrados perfeitos. Posso escrever isso na forma a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado mais b1 ao quadrado mais b2 ao quadrado mais c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Então aqui estão esses termos aqui, né, ó. A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, C1 ao quadrado, C2 ao quadrado. E os que sobraram eu posso colocar o menos 2 em evidência e aparece aquele termo A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2, que é essa expressão que está aqui do lado direito, né, dessa igualdade. Bom, então agora igualando aqui, né, substituindo essa expressão na expressão aqui de cima e observando que a norma de u ao quadrado é a1 ao quadrado mais b1 ao quadrado mais c1 ao quadrado, a base ortonormal. A norma de v ao quadrado é a2 ao quadrado b2 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Então, esse termo cancela com esse termo, menos 2 cancela com menos 2. O que a gente obtém, então, é que a norma de u vezes a norma de v cosseno θ é igual a 1 a 2 mais b1 b2 mais c1 c2, e esse termo aqui é o escalar v. Está provado então essa igualdade 3, uma consequência direta da lei dos cossenos.